Minha gente, parece que Donald Trump estava certo. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. Com a guerra na Ucrânia, a Rússia fez diversas sanções a toda a Europa e agora toda a zona do euro está passando por uma crise energética muito grave. Mas não é só disso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas também de seca na China, crise imobiliária por lá, possível bolha imobiliária nos Estados Unidos e também sobre o cenário econômico atual no Brasil. Então, se você quer saber sobre tudo isso e como isso impacta nos seus investimentos, pega caneta e papel e fica até o final desse vídeo, porque aqui eu vou passar para você o bizu da economia. Galera, o negócio tá feio. O negócio ficou feio porque essa crise inflacionária assolou o mundo inteiro de jeito. Mas calma aí, que nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra você, tá legal? E se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na economia, de tudo que tá acontecendo no mundo dos investimentos, das melhores oportunidades pra você ganhar dinheiro, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, tá legal? Pra você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? E vamos fazer um combinado? Se esse vídeo de alguma forma agregar valor pra você, se te der mais conhecimento, se te informar de verdade, deixa seu like aí. Deixa seu like aí e compartilha com um amigo esse vídeo. Vamos fazer esse combinado? Fechou então? Beleza, então agora vamos entender o que está acontecendo no mundo. Então vamos lá, gente, vamos entender o que está acontecendo, mas vamos por parte, beleza? Vamos primeiro entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Para isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo até o ano de 2020, no auge da pandemia, no auge do isolamento social. E o que estava acontecendo naquela época? O desemprego aumentou muito. Por isso, as pessoas deixaram de consumir. E com isso, vários negócios vieram a falir, quebraram. Mas o governo americano não podia deixar isso acontecer. Por isso, eles resolveram baixar a taxa de juros, que lá é chamada de Fed Funds Rate. Só que, como que as pessoas iam consumir se elas estavam sem renda? Se o desemprego aumenta muito, muitas famílias não têm dinheiro para consumir e, mais do que isso, não tem dinheiro para sobreviver. Então o governo teve que fazer o quê? Distribuir auxílios à população, auxílios emergenciais. E agora, pensa comigo, mais dinheiro na mão da população, só que com a produção de riqueza diminuindo, o que isso gera? A inflação. Exatamente, cara. Disso surgem outras questões, como por exemplo, as pessoas estavam muito tempo dentro de casa, com mais dinheiro na poupança, mais dinheiro guardado. Eles pensaram, bom, eu acho que eu vou comprar uma casa maior. E então, eles fizeram muitos financiamentos, que lá nos Estados Unidos é chamado de hipoteca. Só que, olha o problema. Muitas dessas hipotecas são indexadas ao quê? A taxa de juros. Exatamente, cara. E agora, analisa comigo. A inflação começou a aumentar. Agora, em 2022, a inflação foi a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, chegando a bater patamares de 8,3% nesse ano de 2022. Então, olha só, o custo de vida aumentou e com o aumento da taxa de juros, que aconteceu nesse ano de 2022, a hipoteca também ficou mais cara. Então agora, os americanos têm que manter o seu custo de vida, né? Porque eles têm que sobreviver, eles têm que comer, eles têm que pagar a luz, eles têm que usar energia, né? Eles têm que consumir água e também têm que pagar as hipotecas. E entre sobreviver e pagar uma hipoteca de uma casa nova, o que eles vão fazer? Pagar o seu custo de vida. Exatamente. E vão cancelar as hipotecas. E é isso que a gente está vendo que está acontecendo. O cancelamento de hipotecas nesse ano aumentou expressivamente, como mostra o gráfico divulgado pela CNBC. Agora, cara, pensa comigo. Pensa aqui, se conecta comigo aqui nesse raciocínio. Pela lei da oferta e da procura,
Quando as pessoas começam a fazer muitas hipotecas, quando as pessoas começam a procurar muito por casas, o preço delas faz o quê? Aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que agora, as pessoas não vão conseguir mais pagar essas hipotecas, não vão conseguir bancar essas casas. Então, agora, muitas casas que foram construídas nesse período de alta procura por imóveis não vão ser pagas. Então, tem um grande estoque de casas nos Estados Unidos que as pessoas não vão pagar e não vão mais utilizar, vamos dizer assim. E isso foi exatamente o que aconteceu na crise de 2008. E se você analisar, todos os números estão em patamares semelhantes aos daquela época. Não só do cancelamento das hipotecas, mas, por exemplo, também da taxa de juros sobre esses financiamentos, que está acima de 6%. E o único momento na história recente que essa taxa de juros ficou nesses patamares, nesses níveis, foi na época de 2008. Então, a pergunta é, será que uma bolha imobiliária, como a da época de 2008, está acontecendo agora nos Estados Unidos? Então, galera, a pergunta que fica é essa. Responde essa pergunta aí nos comentários. Me diz aí o que você acha que vai acontecer. Você acha que o mundo vai conseguir passar bem por essa crise? Você acha que vai demorar muitos anos ainda para o mundo se recuperar? Conta aí, qual é a sua opinião? O que você acha de tudo que está acontecendo aí? Deixa aí nos comentários. Valeu? Gente, o negócio tá feio. A chapa tá esquentando e não é só na terra do tio Sam, não. Lá pela Europa o negócio também não tá muito bom, não. Tá ficando complicado. Porque a Europa é extremamente dependente do gás russo. E olha só, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, vários países do mundo fizeram diversas sanções econômicas à Rússia, inclusive os países da Europa. E a Rússia, agora que está se aproximando o inverno no hemisfério norte, fez o quê? Revidou, exatamente. E agora cortou o fornecimento do gás para a Europa, travando um dos principais gasodutos que fornecem a energia para a Europa. Com isso, as contas de energia em toda a Europa estão aumentando significativamente. A Suíça, que é um país que geralmente é neutro, que não se envolve muito em guerras, está numa situação complicada também. Está considerando até mesmo prender as pessoas que aqueçam suas casas acima dos 19 graus. Tá, mas Guilherme, como tudo isso afeta o Brasil? Cara, simples. Pensa comigo, individualmente, os países da Europa não são os que mais importam do Brasil. Mas se você somar todos eles, tudo que esses países consomem do Brasil, eles juntos importam, por exemplo, mais do que os Estados Unidos. A questão é que o Brasil, em relação a tudo que está acontecendo no mundo, está numa posição mais vantajosa do que os outros países, porque os principais produtos que o Brasil exporta são commodities. Porque os principais produtos que o país exporta são commodities e insumos agrícolas. Então as pessoas não podem parar de comer, certo? Até pode diminuir, trocar a forma como as pessoas consomem, mas as pessoas vão continuar comendo. Em última instância, que as pessoas vão cortar isso do seu orçamento, né, mensal. Então, o Brasil ainda vai continuar exportando produtos para a Europa. Mas o problema real surge, por exemplo, quando a China, que está passando por uma crise imobiliária agora, para de construir imóveis e, com isso, para de importar ferro do Brasil. Aí gera um impacto realmente maior. E agora falando um pouquinho da questão chinesa, lá, além da crise imobiliária que está acontecendo, também está acontecendo uma das secas mais terríveis da história. Como grande parte da energia produzida pelo país vem de usinas hidrelétricas, com essa seca a produção de energia diminuiu muito, fazendo com que eles também passassem por essa crise energética. Inclusive, aconteceram diversos apagões para economizar energia, como aconteceu na província de Sichuan, que é um dos parques industriais mais importantes da China, além dessa seca ter afetado inclusive o rio Yangtze, que é um dos maiores rios do mundo e o maior rio da China. Mas eu não vim aqui trazer essa notícia ruim não, olhando um pouco agora para o Brasil, para o nosso país, a gente vê melhores e vemos que o nosso país já está mais avançado nesse processo de luta contra a inflação. A gente vê que a taxa de desemprego caiu, a gente vê o preço da gasolina caindo, que é muito bom para o nosso bolso, né?
Inclusive, nos últimos 2 meses nós tivemos uma deflação no mês de julho de 0,68%, que foi a maior deflação já registrada desde o início das pesquisas, e também tivemos deflação no mês de agosto de cerca de 0,38%. E falando em deflação, não podia deixar de comentar também sobre a taxa Selic, que se manteve em 13,75%. E se você não sabe o que é Selic, relaxa aí que eu vou explicar tudo certinho para você. Vamos lá! A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país, que é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. Beleza? Ela basicamente é uma taxa que o Banco Central define como padrão para os juros que serão cobrados em cima de financiamentos, empréstimos e créditos aqui no Brasil. E basicamente o Banco Central utiliza ela para controlar a inflação ou para estimular a economia. Conseguiu entender? Sacou a ideia? Então vamos lá. Para falar um pouquinho sobre os motivos do Banco Central ter deixado a taxa em 3,75, nós precisamos entender 2 coisas. Vamos lá. Primeiro, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais e 2, a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada parcialmente incorporada nas expectativas da inflação nos preços dos ativos. Não? Como assim? Tô entendendo nada. Vamos lá, vamos entender o que é tudo isso aqui. Bom, como eu já tinha falado com vocês, no mundo tem acontecido uma crise inflacionária muito séria. Isso faz com que os bancos centrais ao redor do mundo aumentem sua taxa de juros. E nos Estados Unidos não é diferente. E por que isso é importante para o Brasil? Isso é importante para o Brasil porque quando o Fed, que é o Banco Central norte-americano, aumenta a sua taxa de juros, ele faz com que investidores retirem seus dinheiros de outros países e comecem a procurar os investimentos em dólar, porque eles vão começar a receber mais, certo? Dos títulos do Tesouro norte-americano. E pela lei da oferta e da procura, quando há uma maior procura pelo dólar, isso faz com que ele se valorize. E quando o dólar se valoriza, os produtos que o Brasil importa ficam mais caros. Ou seja, os produtos aqui no Brasil aumentam de preço. Isso faz com que a inflação suba. E o aumento da inflação, por causa que o dólar ficou mais caro, pressiona o Banco Central a aumentar a Selic. Por isso que o Banco Central foi bem cauteloso, deixando a taxa Selic por volta dos 3,75%. Porque apesar dos sinais de melhora na economia brasileira, essa questão da inflação global preocupa muito em relação ao que ela pode causar no Brasil. Beleza? Segundo ponto. A incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais. Basicamente, isso está falando da redução nos impostos que aconteceu recentemente em cima do preço da gasolina, a redução do ICMS, que veio como uma medida temporária, prevista para durar somente até o final do ano e talvez permanecer nos próximos anos. Então essa incerteza fez com que o Fed também fosse cauteloso, porque um dos principais motivos da inflação ter baixado nos últimos meses foi a redução desses impostos. Bom, agora trazendo para o lado dos nossos investimentos, como que nós podemos proteger a nossa carteira para podermos passar por esse momento aí mais tranquilo, de uma forma mais segura? Bom, a dica principal é diversificação. O ideal é que você tenha um pouco de ações, um pouco de renda fixa, até porque no momento atual, grandes oportunidades têm surgido em todas as frentes. Nós temos aí uma taxa de juros altíssima, nós temos ações que estão descontadas e muito baratas na bolsa, tanto brasileira quanto norte-americana, então tem surgido oportunidade para todos os lados. E as criptomoedas que estão extremamente baratas, como o Bitcoin, que está na faixa dos 20 mil dólares, o Ethereum, que também está num preço bem descontado em relação ao valor que ele pode ter no futuro. Então, historicamente, nesse momento, onde as coisas estão incertas, onde os ativos estão descontados, onde o mercado está precificando os ativos, as ações, as criptomoedas abaixo do seu valor intrínseco, são nesses momentos que surgem as melhores oportunidades. Então monte a sua reserva de emergência, monte a sua reserva de oportunidade, porque durante um bom tempo nós vamos ter grandes oportunidades no mercado. Beleza? E se você quiser saber mais sobre como você pode se proteger da inflação, como você pode diversificar o seu patrimônio,
clica no link de um vídeo que eu deixei aqui na descrição, onde eu dou mais detalhes sobre como você pode fazer tudo isso, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. E não se esquece do nosso combinado, hein? Se esse vídeo agregou valor pra você, dá um like e compartilha com um amigo seu. Valeu, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você sempre vai estar recebendo uma notificaçãozinha quando eu estiver postando um novo vídeo com uma nova oportunidade para você investir no mercado financeiro. Beleza? Meu nome é Guilherme Santos e aqui eu passo para você o bizu do mundo do dinheiro.